Fala, meus amigos do Efeito Logos, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje com o Natan, meu amigo. A gente vai trocar uma ideia um pouco hoje sobre profissão, sobre missão. Espero que possa abençoar a sua vida, beleza? É um grande prazer estar aqui com vocês, com você também, mano, demais. Meu nome é Natan, mais o quê? Meu nome é Natan, sou amigo do Igor já há bastante tempo. De longa data. Muito tempo. E agora a gente vai falar um pouco sobre a experiência, né? Porque eu tô morando fora agora também. Isso, essa Natan, experiência antiga. Pra quem não sabe, o Natan, ele tá morando na Argentina, né? Tá cursando medicina lá, né? Um período novo aí que Deus, né? Que ele tem vivido com o Senhor aí. Eu creio também que tem bastante experiência, né, mano? Pra contar desse tempo lá na Argentina. E uma das coisas que eu queria saber, mano, antes da gente entrar na sessão da Argentina, queria que você falasse um pouco como é que foi, como é que você entendeu esse chamado missionário, né? Cara, eu vou ser sincero pra você, eu acho que o meu chamado missionário, desde criança eu tenho essa ânsia por ser um missionário, né? Eu costumo dizer que quando eu tinha uns 4 anos de idade, eu tava na beira da minha cama, assim, orando ao Senhor, e do nada eu ouvi uma voz assim falando comigo, você vai ser um missionário. E eu falava direto quando eu era criança, Deus falou comigo que eu vou ser um missionário. E sério mesmo, eu sempre tive essa ânsia minha por ser um missionário, por fazer missões. Meu coração sempre queimou para ir para fora do Brasil. Por mais que eu ame o nosso país, não sei porquê, meu coração sempre queimou para ir para fora. E eu vejo que as nações realmente precisam ouvir a palavra de Deus, saber quem é Cristo. A gente mora no Rio, né? Você na Argentina agora, mas o Natan ele nasceu em Minas, né? Ele nasceu no campo missionário. Os pais dele estavam lá cara, plantando uma igreja e ele nasceu lá. Então o Natan é mineiro. Tipo assim, cara. Então a missão sempre esteve envolvida na sua vida, né? E como Deus tem desde sempre, cara, na sua história, Deus tem te levado mesmo para esse lugar, né? Não só uma missão no nosso país, mas uma missão mesmo transcultural, né? Levando para outras nações, e outras línguas, né? Sempre teve facilidade para aprender uma nova língua. Então é algo assim que eu acho muito legal, mano. E agora você está na Argentina, conta pra gente como é que tem sido esse período, né? Você foi pra lá, como é que é a igreja lá, o que você tem visto que o Senhor quer para aquela nação? Cara, vou ser sincero pra você, eu me surpreendi de como que é o evangelho lá, porque Você tá hoje em La Plata, né? tô em La Plata. La Plata. La Plata fica 1 hora do centro de Buenos Aires mesmo, da capital, mais ou menos. E La Plata é uma cidade universitária. Então, tipo assim, a cada esquina que você vai tem uma faculdade praticamente, né? Uhum. Tanto na rua da minha faculdade tem 3 universidades assim, uma do lado da outra. Uma Que cidade são as universitária. universidades de La Plata. Aham. E tem gente de tudo quanto é lugar. Eu conheci gente de lá da Colômbia, do Equador, da Venezuela, Que do legal, Chile. Tanto que eu moro com argentino e com peruano. Então, tipo assim, é uma diversidade cultural imensa que tem lá. E em relação à igreja, foi muito difícil de eu conseguir arrumar uma igreja lá, porque não é igual aqui no Brasil, né? Sim. Que cada Esquina, bairro que você vai, cada tem esquina tem uma igreja. 10 Assembleia de Lá Deus, não, 20 cara. Deus é amor. Lá cada esquina que você vai é uma verdureria diferente. É uma hortifruti. É uma hortifruti diferente. E só que, cara, por quê? Depois disso eu percebi. Foi muito difícil de eu achar a igreja que eu tô hoje. Porque uma coisa que eu percebi lá muita gente lá é ateu. Eu encontrei muita gente que não acredita em Deus, que não acredita na palavra, ou se não, que não acredita em nada, mas também não tem uma religião em si. Não é ateu nem agnóstico, mas também não é nada. E eu vejo isso. Eu estava vendo uma pesquisa rápida que eu fiz no Google sobre isso, e estava até falando que 25% mais ou menos da população argentina ela é ateia. 60 e poucos por cento, 50 e poucos é católica e somente 15% são evangélicos. Nossa, então, muito. a Argentina, por mais que está tão próxima da gente, eles não conhecem tanto a palavra de Deus, não conhecem tanto do evangelho. E eu vejo que não tem um obstáculo tão grande da igreja ir pregar a palavra para eles. Porque eu encontrei muita gente lá sedenta também pela palavra do Senhor. Por mais, igual que eu estou numa cidade estudantil, uma cidade universitária, então tem muitos jovens. E dá para ver que os jovens de lá, eles têm essa fome, essa sede, né? pelo menos de saber um pouco da palavra, né? Tanto que eu abri uma célula agora, lá esse ano, foi recente, deve ter uns 4, 5 meses que eu abri essa célula, de jovens universitários. E a gente frisa muito isso na célula, falando sobre, a gente é uma célula de jovens universitários, porque o nosso objetivo é conhecer a Jesus,
fazê-lo conhecido e pregar a palavra do Senhor para aqueles jovens que estão dentro da nossa faculdade, para aqueles estudantes que estão ali dentro da nossa faculdade. E é só o começo, eu acredito que Deus tem muito mais, muito mais. Eu ouvi uma palavra no final do mês agora falando que realmente os campos estão brancos. Sim. E realmente eu vejo Seu que pai te os falou isso campos, também, né? foi meu pai, Seu pai? falou que os campos estão brancos e realmente basta a gente plantar e depois colher. Sim. E você tem visto algum desafio em relação, tipo assim, de pessoas, às vezes, tá aqui no Brasil, é uma igreja e vai pra lá e se perde no meio do caminho, ou pessoas que vai lá com esse entendimento, né? Tipo, igual a gente orou por você e enviou você como missionário pra lá. Então você já foi com esse entendimento, tipo assim, cara, eu tenho uma missão, eu vou estudar, vou fazer medicina, né? Minha profissão, mas também tenho uma obrigação com o Senhor, uma missão com o Senhor. E você tem visto, tipo, jovens, por exemplo, que vai lá pra lá e se perde? Você viu alguma coisa desse tipo, assim? Cara, com certeza, porque o ambiente em si, né, o ambiente ele te molda, né. Uhum. Então o ambiente de lá não é um ambiente propício para cristão. Sim. Falo mesmo do lugar Sim, mesmo, entendi. falo mesmo do país ao todo, porque lá por ser um lugar que não que muitos são ateus, mas tem poucos cristãos, então, tipo assim, se você não tiver uma base, se você não tiver alicerçado mesmo na palavra, ou sua vida fundamentada em Cristo, é muito fácil de você se perder. É Uhum. muito fácil. Eu conheci bastante jovens que tentaram, seguiram, mas se perderam no meio do caminho. Por quê? Porque eles não conseguiram se manter. Uhum. Porque lá é constantemente, ainda mais que você está junto com vários jovens ao Uhum. mesmo tempo, é muito fácil, você recebe um convite, você recebe você recebe um convite ou Uma recebe. influência. Vai sendo influenciado aos poucos sem você perceber, vai criando vínculos de amizade com pessoas que não são cristãos Uhum. ou que têm uma visão totalmente diferente da sua, e você tá sozinho num país, longe da sua família, longe É, dos seus é amigos, desafiador. longe da sua igreja. Então, se você não tiver a força de vontade Uhum. de ir fazer amizade cristãos ou ir se fundamentar numa igreja, porque querendo ou não, a igreja nos fortalece também, Sim, nos ajuda a fortalecer sim. a nossa fé. E não tiver um tempo de qualidade com Deus, é muito fácil do mundo e das tentações te levarem. Uhum. Porque lá realmente o ambiente já universitário já é propício para isso, né? Uhum. Porque já te consome também as matérias, o estudo, Sim, já consome um pouco do seu tempo, da sim. sua sanidade mental. Medicina. E, E, e como você pensa em poder servir, então, tipo, a sociedade com o seu trabalho, né? Porque medicina é algo, pô, é muito legal, mas também é uma maneira de como pode servir os outros, né? O que você tem pensado sobre isso? Fala um pouco pra gente aí. meu amigo, vou ser sincero para você. Eu tô deixando Deus me guiar. Legal. Lógico que eu tenho algumas coisas em mente do que eu posso fazer no futuro e tudo Mas é, mais, é meio um pouco mas diferente ainda, né? tá bem Sim. distante. Eu deixo Deus me guiar. Tanto Uhum. que essa célula que nós abrimos foi totalmente E guiado pensado. por Deus mesmo, Uhum. porque eu ia ficar somente ali estudando e tentando e vivendo para Cristo, né? Uhum. Vivendo para Cristo. Como que foi essa questão da célula? Então, que você falou que foi de repente, então foi como? Lembra aquela vez que a gente mudou de igreja e a gente sentou e conversou com o pastor Sim. sobre sobre por que a gente estava mudando de Sim, igreja e sim, tudo lembro. mais? Eu fiz a mesma coisa com o pastor de lá, Entendi. com o pastor lá que eu tô agora. Aham. E eu falei com ele, eu falei, pastor, eu vejo que eu tô vindo aqui para esse país, eu vim para estudar, mas o meu maior objetivo aqui também é fazer missões, é Uhum. ajudar no que for necessário, é fazer parte do corpo da igreja e pregar a palavra do Senhor também aqui Uhum. nesse país. E aí primeiro eu me abri disposição Uhum. para a igreja em Pra si e para o servir. Senhor. Então Sim. eu abri o meu coração não somente para estar indo lá para fazer a faculdade, mas também para servir em missões naquele local. E aí o tempo passou, entrei para a igreja, entrei para o louvor, comecei a ajudar no ministério de louvor também. Uhum. A gente está até estruturando o ministério lá, está sendo bem legal, Que bem legal. interessante. E só que aí chegou um momento, em pouco tempo de casa que eu tinha lá, eu acho que uns 4 meses só. Uhum. Eu entrei final de março, quando foi em setembro,
o meu líder já tava me pressionando para me abrir uma célula. Tava me pressionando muito para abrir uma célula. E eu falei, cara, não tem como, eu não tenho casa para fazer célula. Como que eu vou abrir essa célula? Não sei o quê. E aí, os meus amigos que eu fiz lá, as amizades que eram da mesma célula, começou a vir falar comigo também. Falei, ei, quando que a gente vai abrir nossa célula? Então quando já que a gente tava, vai. assim, tudo sendo Eles já meio que já estavam falando. E eu, gente, não tem nem lugar. Tipo, eu só tenho pouco tempo de igreja e tudo mais. Só que aí, isso eu não falei com ninguém sabe ainda. Só essa pessoa que sabe, que descobriu, é o Winner. Quando ele ver esse vídeo, ele vai ele vai ver. Eu falei isso com ele depois. Eu falei assim, eu fiz uma oração pra Deus. Falei assim, Deus, eu não tenho um lugar pra fazer célula. Isso foi em setembro, se eu não me engano. Falei, Deus, eu não tenho um lugar pra me fazer célula. Mas se o Senhor proporcionar um lugar pra me fazer, eu aceito pegar a liderança e aceito abrir essa célula e discipular os jovens universitários. E aí passou algumas semanas depois, o Winner chegou pra mim e falou assim, mano, a casa tá disponível. Mano, se você, eu conversei com os meus pais, conversei com a minha namorada e eu tava relutando, mas eu vou abrir a minha casa pra gente fazer célula e eu vou aceitar ser anfitrião. Pra gente fazer a nossa célula. Aí eu falei, caraca, cara, agora não tem mais volta. Mano. Mas, mano, eu acho que quando a gente vai com o coração posicionado, né, no lugar certo, né, tipo, você tá indo estudar, mas também pra servir, tipo, a igreja daquele lugar. Deus mesmo, ele cria as oportunidades, né, mano, pra gente estar vivendo o que ele quer pra gente. Então, eu acho que isso é muito legal, né, isso é bom pra gente perceber, né. A gente ora algumas coisas pra Deus e Deus coloca diante das nossas mãos, mano. Então, a gente tem que se posicionar e assumir aquilo que Deus tem nos dado, entendeu? Então, acho que é isso, mano. Você assumiu essa responsabilidade com a célula. Eu creio que vai ter bastante fruto lá, né? E também poder compartilhar o evangelho, né? Que as pessoas lá, muitas pessoas podem ir somente com o objetivo, eu vou só estudar tal. Mas, cara, é uma oportunidade de encontrar mais vidas pro Senhor, entendeu? Uma oportunidade de servir a igreja daquele lugar. Então, tipo assim, mano, eu creio que você ainda vai ver coisas incríveis lá. Você tá ainda no segundo, terceiro. Não, entrei primeiro agora, né? Agora que eu entrei na você já tá um ano lá. Eu entrei um ano, tava na particular, saí da particular, porque eu entrei na federal, passei na federal, agora eu vou começar de novo. É isso. É Deus, cara. É Deus que preparou tudo, né, mano? Preparou tudo. E então você, tipo assim, o que você pensa dos próximos anos em relação à igreja de lá? Tipo assim, o seu coração tá aberto para servir mesmo os irmãos? O que você tem pensado em relação a isso, né? Agora você vai voltar para a Argentina, a gente está no começo do ano aqui no Brasil, você vai voltar agora em fevereiro, né? Então, quais são as expectativas que você tem com os irmãos de lá, com a célula? O que está gerando no seu coração aí? Cara, o maior desejo do meu coração é conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido. E eu não quero que isso se estenda somente para mim. E é uma coisa que a gente conversa muito sobre isso, né? Eu não quero que isso só estenda para mim, eu quero que isso estenda também para as pessoas que estão à minha volta. Então, começando pequeno, nossa célula tem 10 jovens, mas são 10 jovens que a gente está estruturando isso sobre conhecer, fundamentar na palavra. A gente tem estudado Bíblia, a gente acabou de fazer um estudo completo sobre o livro de João. Então, tipo assim... João. João. Legal. Então, tipo assim, o meu objetivo, principalmente para esse novo ano agora, é não somente guardar isso para mim, mas é levar a palavra de Deus para as pessoas que também estão à minha volta, os jovens que estão à minha volta. É fazer Jesus ser conhecido. E a partir daí, é abrir o caminho também para eles pregarem a palavra também, abrirem suas células ou espalharem o evangelho dentro da faculdade. Esse seria o desejo do meu coração para esse ano. E uma coisa, antes de te cortar, mas uma coisa que eu falo até para vocês também, jovens que estão dentro da sua faculdade, dentro da sua escola, que tem uma propensão de o que eu posso fazer para o Senhor Jesus. Cara, só esteja disponível, só abre o seu coração. Às vezes Deus coloca oportunidades na nossa vida que se a gente não tiver com o ouvido atento para a voz do Espírito Santo, a gente perde essas oportunidades. E a gente, às vezes, pode conquistar coisas que às vezes lá no futuro a gente vai se frustrar se a gente não conquistar, mas o Senhor está abrindo o caminho agora. Então, é só dar o sim pro Senhor. É só dar o sim. Eu não sabia que eu ia para Argentina, cara. Eu não sabia. Eu descobri que eu decidi ir para Argentina há 3 anos atrás.
E, tipo assim, e o meu sonho sempre foi ir pra fora. E o que me levou foi a faculdade, foi ir fazer a sim. faculdade. A gente sempre conversava, né? Você falava que queria ir pro Canadá um dia. Aham, ou Europa, Aprender, pensou um e negócio você, tipo, assim. aprendeu inglês e do nada Aham. era espanhol. Sim, Mas sim, é Deus Deus que mudou conduz tudo, né? tudo. Aham. Sim, que Deus legal, mudou mano. tudo. É estar Amém. disponível para o que o Senhor Amém. tem para você e simplesmente não perder as oportunidades que aparecem na sua vida. Amém. Mano, então deixa uma palavra pro pessoal aí, pra gente encerrar aqui, em relação a quem tá pensando em fazer uma faculdade fora do Brasil, ou quem, tipo assim, pensa em ser um missionário em outro país. Dá uma palavra pro pessoal aí, amém? Ó, se você quer fazer algo para fora do país, missões ou estudar ou algo do tipo, gente, aprenda novas línguas. Essa é o maior, É, porque pelo menos com o Embrolation, se você chegar lá, você consegue desenrolar um pouco. sim. Até para você pregar a palavra também na língua dos nativos, eles são mais receptivos em É muito relação a importante, isso. né, mano? Uhum. Então, principalmente, aprenda novas línguas e volto no que eu disse antes. Esteja disponível com o coração aberto para o que o Senhor tem para você, tanto na sua vida espiritual, quanto na sua vida diária, quanto na sua vida material, porque as portas do Senhor, elas vão se abrir para você, mas basta você estar disponível a ouvir o sim do Senhor Jesus para sua vida. Acho que seria isso. Amém. É isso, meus amigos. Espero que você possa ter sido abençoado, né, com esse vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no nosso canal. E a gente vai procurar postar com mais vezes aqui no canal, para que você possa ser mesmo abençoado. Amém? Tamo junto, pessoal. Deus abençoe. Curte, comenta.